esse Cruzeiro que tem estreia de reforço diante do torcedor. Conta tudo, Emerson Pansieri, bom dia. Um abraço pra você, Emerson Romano, Xará, bom dia pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, grande Edu Panzi também, outro Xará e o nosso Alê, né? Nesta partida contra o Betim, o Cruzeiro tem essa missão, Romano, de voltar a vencer no Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro perdeu na última rodada para o Atlético jogando em Brasília, no Mané Garrincha, e agora a missão é essa, voltar a vencer e ao lado do torcedor. Interessante que deve estar aí na casa dos 30 mil, né? Essa venda de ingressos, Cruzeiro que ampliou ontem para 35, essa previsão com o Mineirão, né? Com quem faz a administração do estádio, e vale ressaltar que o torcedor realmente está bastante empolgado e está bastante feliz por conta dessa questão de ter o Gabigol, né? O Gabigol vai começar a partida, o Gabigol vai estrear no Campeonato Mineiro, o Gabigol que fez um trabalho de melhoria da parte física nos últimos dias, fez o duelo contra o São Paulo, fez o duelo contra o Atlético, mas nas observações da comissão técnica com a preparação física, era importante cuidar do Gabigol, né? Para ter um jogador, vamos colocar assim, no auge da performance aí ao longo da temporada. Outro jogador que parou um pouco foi o Matheus Pereira e retorna. Então são peças importantes nesse quebra-cabeça aí do técnico Fernando Diniz, pensando na formação contra o Betim. E daqui a pouco, Xará, eu acho que vai ser realmente, vamos colocar assim, um exercício a cada escalação sobre o que o Cruzeiro vai fazer, até para dar uma rodada nesse elenco. Eu acho que hoje vai com um time forte e o que ele tem de melhor. Mas em outras rodadas, até porque estamos ainda nessa parte de pré-temporada, algum jogador pode acabar saindo por cansaço, por manejo mesmo dessa preparação física. Olha só, o Caio Jorge é um jogador que tem uma expectativa muito grande de estar hoje entre os relacionados. O Cruzeiro não divulga mais no banco ou para começar. Eu tô falando disso. Então as opções vão surgindo, observações serão feitas e testes também vão sendo feitos pelo treinador do Cruzeiro, Xará. Edu Panzi, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Romano, um abraço pra vocês. Olha só, Cruzeiro tem a obrigação de vencer hoje? Não, o Cruzeiro tem a obrigação de jogar melhor, de melhorar o seu rendimento, tem a obrigação de ser superior na partida, de impor o futebol, de ter o controle do jogo. Agora, a obrigação de vencer ninguém tem no futebol, né? Você tem a obrigação de entregar o seu máximo, de jogar o seu máximo. E se as duas equipes em campo demonstrarem o máximo que podem entregar, o Cruzeiro, logicamente, vai estar mais perto da vitória, evidentemente. Agora, as cobranças já estão aí, né, cara? Ainda que a gente esteja no início do ano, a gente está falando do terceiro jogo oficial do Cruzeiro na temporada e já um nível de cobrança absurdo para cima do treinador especificamente. Não há uma cobrança para o elenco, não há cobrança para os gestores, para o dono, para o diretor, para o CEO. Há uma cobrança claramente direcionada para a comissão técnica, para o trabalho do Fernando Diniz. Muito em função do que aconteceu na última temporada, em 2024, e que o Diniz não fez um bom trabalho. Tá errado de cobrar? Não. Torcedor tem todo o direito de cobrar porque o time não está evoluindo, terminou 2024 jogando mal, inicia o 2025 jogando mal. Ah, mas contratou muita gente. Eu queria chamar a atenção para um ponto. O Diniz precisa melhorar, não precisa? Eu acho que isso Sim. É algo que todo mundo concorda. O Diniz precisa mostrar mais. Só que a gente tem que trazer para a discussão também a janela que o Cruzeiro fez. Fabrício Bruno, Marquinhos, Fagner, Eduardo, Gabigol, Bolassi, Dudu, Christian e Rodriguinho. Talvez de todos esses, Bolassi e Rodriguinho estavam rendendo ano passado. Mesmo assim, o Bolassi jogou num time que foi rebaixado e o Rodriguinho jogou num time que não conseguiu acesso para a Série A. Fabrício Bruno era reserva, Marquinhos era reserva, Fagner era reserva, Eduardo reserva, Gabigol decidiu a Copa do Brasil, mas fez uma temporada de 2024 abaixo de todas as outras. O Eduardo, na verdade, nem reserva direito, porque teve uma lesão, ficou um tempão fora. Isso, teve a lesão, mas assim, enfim, não jogava no Botafogo. Dudu, não preciso nem dizer, Christian era reserva. Então, praticamente todos os jogadores que o Cruzeiro foi ao mercado e contratou, e eu teria contratado todos eles. Eu acho que o Cruzeiro foi bem ao mercado, mas todos eles precisam mostrar. Todos eles precisam recuperar. Todos eles precisam melhorar o que fizeram na temporada de 2024, assim como o treinador. Então é muita gente no Cruzeiro que precisa melhorar
e que precisa mostrar por que o Cruzeiro está confiando em todos eles. Por que o Cruzeiro confiou na permanência do Diniz? Ele precisa mostrar isso em 25. E por que o Cruzeiro confiou em todos esses jogadores que a maioria absoluta estavam em baixa nos seus clubes? Em reservas ou nem jogando estavam. E muitos deles os clubes não fizeram nem força para ficar ou para renovar os seus contratos. Então não é só o Fernando Diniz que precisa usar a temporada de 25 para mostrar que é bom. Os jogadores que o Cruzeiro foi ao mercado e contratou também precisam fazer isso. E eu repito, eu teria contratado todos eles, acho que o Cruzeiro foi bem, mas essa turma também precisa mostrar por que o Cruzeiro confia neles. Comentarista Ale Oliveira, e aí, o Cruzeiro pega hoje o Betim está com 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro, mas dentro de casa, tendo um time forte, com as estrelas, Cruzeiro tem obrigação de vencer, ô Ale? Bom dia. 9h44 aí, hein? Bom dia, Romano. Bom dia, Romano. Bom dia a todo mundo que nos consagra como a rádio mais ouvida do país. Obrigação no futebol é sempre muito complicado, né? Mas eu tô com o Edu nessa. Todo mundo tá devendo aí. E aí você pode ir de jogador a comissão técnica. Tem uma questão que eu acho que aí pega um pouquinho mais pro Fernando Diniz, é que o Cruzeiro, antes dele, né? Fez um turno de excelência, né? Vale lembrar que o Cruzeiro termina o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na 4ª colocação, entre os 4 melhores, sem os reforços, né? Sem os jogadores importantes, e que são muito bons mesmo, porque você não pode questionar um Mateuzinho, por exemplo, né? Você não pode questionar um Mateuzinho, a qualidade que tem esse jogador, e ele é um dos caras que acabaram chegando aí para a segunda parte da competição. E muitos jogadores do Cruzeiro que estavam bem pioraram bastante depois da chegada do Diniz. Então não é que o ano do Diniz seja no Fluminense, com uma vitória só em 16 jogos, seja na seleção brasileira, ficando fora da zona de classificação para a próxima Copa do Mundo, ou até no próprio Cruzeiro, perdendo uma vaga que parecia certa para a Libertadores ou para a pré-Libertadores desse ano, e também fazendo uma partida final da Sul-Americana muito abaixo, né? O rendimento de vários dos atletas do próprio Cruzeiro caiu demais depois da chegada do Fernando Diniz. E eu acho que um grande exemplo disso é o William, lateral direito, que inclusive foi para a seleção brasileira no ano passado, figurou na seleção do campeonato, mas que há algum tempo já não consegue produzir. Então, acho que esse é um questionamento válido. Também teve toda aquela confusão, e aí a culpa é da direção, né? O Diniz está demitido, aí o Diniz dá uma declaração forte no último jogo, na coletiva, e ele está readmitido, também fica uma situação meio constrangedora para o próprio Diniz. E aí, essa situação que a gente já identificou desde aqui de Orlando, né? Conversando com as pessoas e entendendo algumas das escolhas, que o Diniz, ele está tentando, com o elenco principal, né? Ele está tentando ganhar tempo com o resultado, para ele provar que o trabalho dele vale a pena. Só que não está vindo o resultado e não está vindo o desempenho. Então a cobrança é muito grande. Falar em obrigação de ganhar no futebol é muito complicado, né? Porque esse é o esporte mais apaixonante do mundo, porque você não tem como prever, né? Onde o time que tem menos investimento, o time que é pior tecnicamente, às vezes vence. Então, eu acho que é meio difícil você falar em obrigação. Mas que o time tem que apresentar muito mais, como um todo, isso aí você não tem a dúvida. Eu acho que tudo bem que é início de temporada, o time titular nem mudou tanto assim. Você pegar o time titular, não foram tantas as mudanças. Já tem um tempo aqui que eles aproveitaram de pré-temporada, já tem alguns jogos aí nesse ano. Claro que a gente não exige a perfeição, os erros vão acontecer, mas evolução, que é uma palavra que a gente usou muito no ano passado e que acabou não acontecendo, mas evolução. A gente tem que ver a evolução desse Cruzeiro, porque senão não tem muito sentido o trabalho, a gente não vai conseguir entender muito esse processo, porque se o time não estiver evoluindo, aí realmente o Cruzeiro tem um grande problema, viu, Romano? Vamos saber do adversário do Cruzeiro, informações do Betim, um dos caçulinhas do Campeonato Estadual, com Adilson Martins. Fala, Adilson.
Olá, Romano, um abraço para você também, para quem está acompanhando o Rádio Esportes neste sábado, chegando para poder falar um pouco deste Betim, sensação do Campeonato Mineiro nas 2 primeiras rodadas. Antes de falar do provável Betim, vamos conversar com o Felipe Souto, volante experiente, ex-atlético rodado no futebol brasileiro. Felipe Souto começa falando do Campeonato Mineiro, que é de tiro curto. O Campeonato Mineiro é um campeonato de tiro curto, não dá para deixar para depois. Vamos encarar o Cruzeiro, que é uma grande equipe no cenário nacional, e temos que saber jogar o jogo, que vai ser muito difícil, ainda mais por ser na casa deles, mas ciente dos nossos pontos fortes e também das nossas deficiências, vamos encará-los da melhor forma possível, acreditando no nosso sucesso, procurando fazer o nosso melhor nessa preparação para chegar bem para esse jogo. Tá aí então o volante Felipe Souto. Bem, Romano, zagueiro Everton tá fora do jogo, pertence ao Cruzeiro e por força de contrato não vai jogar. O provável Betim do técnico Alex Nassif. Michael é o goleiro, Diego Ferreira, Joe, Eurico e Elivelton Foguinho, Felipe Souto, Mitkov e Diego Jardel, João Diego, Eric Salles e Paulo Henrique é o provável Betim pro jogo das 4:30 da tarde contra o Cruzeiro no Mineirão. Com informações do Betim, Adilson Martins. Volto com você, Romano. E eu volto com você, Edu, porque esse Betim tá surpreendendo? Não, eu acho que o trabalho lá é muito bem feito, o time é organizado, tem o investimento, o apoio ali da turma da cidade, assim, a mim não surpreende. Agora vai ter um verdadeiro teste, né? Vai ter o Cruzeiro pela frente, faz um campeonato estadual muito bom até aqui, e aquela história, né, Romano, as equipes do interior, e aí dá pra dizer que o Betim seja do interior, apesar de estar colado aqui, né, a região metropolitana, mas elas têm que tirar proveito desse início de temporada, em que os grandes, quando eu falo os grandes, os 3, né, Cruzeiro, Atlético, América, ainda estão em pré-temporada, tentando adquirir um condicionamento físico ideal. Então essas equipes têm que tirar proveito nessa hora, como o Atlético fez lá em Brasília, e tirou proveito e venceu o Cruzeiro, conquistou 3 pontos importantíssimos, e você não tenha dúvida, se der um documento pro Betim assinar um empatezinho, ele assina felizão e volta para casa. Então é tentar beliscar um pontinho do Cruzeiro no Mineirão logo mais. Ô Ale, a situação que aconteceu em Brasília, você acha que o Cruzeiro tá mais vacinado agora? Porque acabou perdendo pro Atlético e igual o Atlético, o Betim também tem 100% de aproveitamento do Campeonato Mineiro. Você acha que o Cruzeiro tá vacinado? Eu espero que sim, né? Porque evidentemente que você vai tirando as lições, vai aprendendo. Eu acho que depende muito do Cruzeiro, com todo respeito ao Betim, o Atlético, que faz um trabalho magnífico, um trabalho maravilhoso e de algum tempo já, né? Tem todos os méritos, os 2 times, mas eu acho que depende muito mais do Cruzeiro, né? É o Cruzeiro jogar um futebol mais convincente, começar a mostrar muito mais pro seu torcedor, né? Tanto individual como coletivamente, né? Então depende do Cruzeiro. O Betim pode fazer a partida da vida dele. Se o Cruzeiro jogar bem, o Cruzeiro vai ganhar. E mesmo entendendo como funcionam os estaduais, a maioria deles, né? Que os times que não disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, eles se reapresentam mais cedo, né? Eles começam a treinar antes e, portanto, eles chegam nessa fase de início de competição mais bem preparados do que os times que têm um calendário diferente, que têm compromissos com a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso é normal, mas mesmo assim as diferenças, elas são muito grandes, desde diferenças técnicas, né? A gente fala aí muito em relação ao investimento, o investimento que o Cruzeiro fez foi gigantesco, mas tanto de estrutura, né? De condição, de treinamento, enfim. Então as diferenças são muito grandes, mesmo a gente levando em consideração que o tempo de trabalho dessas equipes que não disputam a Série A é um tempo maior, mas depende do Cruzeiro. Se o Cruzeiro jogar o que ele pode jogar ou perto disso, o Betim pode fazer a partida que for, que o Cruzeiro sairá vencedor.
Pois é, tem eu acredito nessa situação também. E lembrando o seguinte, o Edu citou um caso aqui, falando, o Betim é colado aqui, mas região metropolitana, é considerado interior. Para você ter uma ideia, como anda a evolução do futebol mineiro, e eu acho isso sensacional, excetuando os 3 da capital, nós temos mais 5 equipes que são clube empresa no estado. Nós temos Betim, Itabirito, Atletique, me ajuda aí, Edu, Pouso Alegre e o Tombense, que é um misto de clube empresa com SAF. Então nós temos 5, só 4 equipes ainda não transformaram em SAF, sendo que o Uberlândia está em processo. O Romano, só para encerrar da minha parte essa situação do Cruzeiro com o Betim, o Cruzeiro perdeu pro Atletique em Brasília, mas a gente tem que deixar aqui bem claro que o Atletique é um time muito mais forte que o Betim. O Atletique já vem com essa campanha, as suas campanhas nos últimos estaduais sempre consistentes. O Atletique já tem um trabalho de maior tempo de investimento. O Atletique acabou de conseguir um acesso da C para B, vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Atletique, para mim, é o time mais forte do interior do futebol mineiro. Não é de hoje. Então há uma diferença bem grande mesmo entre Atletique e Betim. Por isso o Cruzeiro tem uma responsabilidade muito maior hoje, jogando em casa, diante do seu torcedor, de conquistar pontos contra o Betim. Então, acho que há uma diferença bem grande entre Atletique e Betim.